porque o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, vai ser o líder do partido na Câmara. O parlamentar divulgou a decisão do PT nas redes sociais. Zeca Dirceu ocupa o lugar de Reginaldo Lopes, deputado da legenda por Minas Gerais. O primeiro desafio de Zeca Dirceu é a eleição para a mesa diretora da Câmara. O PT já anunciou apoio à reeleição de Arthur Lira, mas há indefinições sobre outros cargos da mesa. Lula também já oficializou o deputado José Guimarães, do Ceará, como líder do governo na Câmara. O senador da Bahia, Jacques Wagner, como líder do Senado e Randolfo Rodrigues, da Rede, no Congresso. Eu volto ao debate, lembrando, obviamente, que Zeca Dirceu é filho de José Dirceu, que foi condenado pelo Mensalão, foi condenado por envolvimento no petróleo, inclusive está condenado no STJ, o processo tramita ali com aquela lentidão que a gente conhece do Poder Judiciário. Esteve em Brasília, me parece, próximo ali, mas não diretamente ligado na posse, depois deu algumas declarações nesse sentido. E o José Guimarães já teve também uma grande polêmica, porque um assessor foi encontrado com dinheiro na cueca, né? O caso acabou extinto por prescrição, como acontece muitas vezes. Então tem um pacote aí da ministra do Turismo, ministro da Integração e de algumas lideranças que, obviamente, vai ser juntado e explorado pela oposição. Felipe Pena, como é que você avalia? Queria pegar a carona em duas coisas que a Cida falou e com as quais eu concordo, e usar o termo do Yuri, porque eu também não sou tão elegante. Eu acho que não deu realmente tempo de levantar a capivara. A capivara já estava na lagoa, Yuri, porque foi quinta-feira, lembra? 29 de dezembro, Luciano Bivar, presidente do partido, e o Davi Alcolumbre estavam reunidos de manhã ainda com o presidente Lula para tentar acertar esses nomes. O Valdez Góes parece que saiu da cartola ali de uma hora para outra. A Daniela do Vaguinho também, de certa maneira. Um segundo ponto, e que aí sim acho que a Cida toca muito bem no assunto, é sobre a falsa equivalência que ela mencionou. Realmente é uma falsa equivalência quando a gente compara essa relação da foto ou do emprego na prefeitura do miliciano lá em Belford Roxo com os milicianos que estiveram no governo Bolsonaro e, mais do que isso, que estiveram ao longo dos 28 anos de mandato de Bolsonaro e depois de seus filhos, nos gabinetes dos filhos. Né? Vamos lembrar do Adriano da Nóbrega, né? O famoso miliciano, teve uma ex-mulher que era lotada no gabinete, se eu não me engano, do Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, que foi morto, assassinado na Bahia, morto pela polícia na Bahia, melhor dizendo. Também o próprio Queiroz, o famoso Queiroz, que tinha ligações com as milícias aqui no Rio de Janeiro, no Rio das Pedras. E eu falo isso aqui do Rio de Janeiro com muita tristeza, né? Você também, Felipe, é daqui, sabe que as milícias dominam grande parte do território da cidade. E já desde uns 4 ou 5 anos que não se usa nem mais o termo milícia. Desde que o delegado Rodrigo de Oliveira foi subsecretário de operações da Polícia Civil aqui, que se usa na Polícia do Rio de Janeiro o termo narcomilícia, porque havia antes uma visão romantizada de que a milícia expulsava traficantes das comunidades, e isso não ocorre há muito tempo. Ao contrário, as milícias, elas acabam fazendo alianças com traficantes e formando, portanto, narcomilícias no Rio de Janeiro e dominando grande parte desse território. Vendem drogas, vendem armas e todo o resto que a gente já sabe que se fazia antes. Então, é muito difícil a gente fazer essa equivalência porque ela é falsa. Né? No governo anterior, havia uma defesa dessas narcomilícias. Havia personagens que defendiam de frente as narcomilícias. E o mais famoso deles, o próprio Queiroz, responsável pela rachadinha da família Bolsonaro ao longo dos anos. Sobre o Zeca Dirceu, na liderança do PT, o Zeca Dirceu já tem uma independência muito grande do pai há muitos anos, é deputado muito bem votado no Paraná há muito tempo. Para quem não conhece a história, o Zeca Dirceu é filho do Zé Dirceu. Quando o Zé Dirceu volta do exílio e vai para o oeste do Paraná, ainda escondido, ainda regime militar, ele ainda na clandestinidade, com outra identidade, tem um filho, o Zeca Dirceu, e depois sim que ele revela que ele é o Zé Dirceu. Mas ele tem vida política própria e tem todas as qualidades e as prerrogativas para ser o líder do PT na Câmara. Se atrapalha ou não, é uma questão que eu acho que é até injusta a gente, com o deputado, a gente ter que tratar desse tema, embora ele seja legítimo, porque ele, sim, como eu já disse, tem a sua característica, a sua trajetória política própria, independentemente do pai. Hélio, como é que você avalia a presença dessas figuras no governo Lula nesse momento?
Vamos lá. Primeiro, eu queria voltar um segundo à questão da milícia. A gente falou um pouco ontem aqui, mas a gente fez uma diferenciação clara, ou pelo menos eu pontuei isso, entre uma associação fotográfica, né? Ninguém deve ser culpado por uma mera associação fotográfica ou estar num palanque juntos, etc. E um extremo oposto, que seria o caso, que não sabemos, da pessoa ser cúmplice da milícia, né, ser membro da milícia. Isso não sabemos, né? Mas no meio entre esses dois extremos, existe aquilo que não está pegando bem e que, portanto, se torna inviável politicamente. E eu acho que a gente já está nisso, como eu disse ontem. Ela topou trocar votos pelo apoio da influência do sujeito lá que, na área de influência dele, em Belford Roxo, etc., estava lá no palanque, e ela sabe muito bem a origem do cara, conhece ele bem, sabe que é da milícia, e topou essa troca, né? E hoje teve esse agravante adicional das nomeações. Como eu disse ontem, Felipe, eu suspeito que o Lula, não por um ataque de bom senso, mas por necessidade política, por conveniência política, vai acabar fritando ela e pedindo uma nomeação de outra pessoa do União Brasil. Então, eu acho que está caminhando nessa direção, porque ligação pode não ser uma ligação de cumplicidade, mas há uma ligação clara de benefício mútuo entre ela e gente da milícia. Então, eu acho que não tem muita sustentabilidade nisso e vai acabar caindo, sim. Quanto a essas figuras aí que estão sendo mencionadas, eu acho que é mais uma ilustração de que é um governo de lobos em pele de cordeiro. Obrigado. Deixa eu só aproveitar, Paulo, sua experiência como professor, que sempre é bom destacar. Você conhece casos de evasão escolar por, como é que se diz, o recrutamento do crime organizado. Quer dizer, há pessoas que ficam suscetíveis a essa ação, que escolhem esse caminho muitas vezes atraente, oferecido no primeiro momento. A gente sabe que muitas vezes a expectativa de vida é curta, para crianças carentes ali, que não têm toda a estrutura familiar necessária. Eu ouvi falar muito disso, assim. Não é uma coisa muito próxima de mim, porque eu dou aula no ensino médio, então já está 14 a 17 e tal, então é mais difícil de aparecer. Eu ficava sabendo mais de criança um pouco mais nova, inclusive, né? Então, assim, mas é tudo de ouvir falar. Então, em reunião de conselho, aparece um nome de um aluno que, olha, esse aí não está vindo para a escola, por quê? Porque ele acabou se metendo, aí foi preso, está na Fundação Casa. Então, não é uma coisa, assim, incomum de acontecer para a tristeza do país, né? Então, quer dizer, você encontra a situação em que as crianças são aliciadas e elas simplesmente largam a escola por uma situação de sedução pelo crime, que parece uma carreira fácil para ele conseguir aquilo que ele quer, mas no fim a gente sabe que isso é só tragédia mesmo. Mas não é incomum de acontecer não, infelizmente, muito infelizmente. O Felipe citou alguns métodos ali das milícias do Rio de Janeiro, e você tem o chamado gatunete, quer dizer, a milícia fica responsável pelo fornecimento de serviço de internet e não deixa qualquer empresa privada atuar naquela localidade. Você já teve casos assim de veículos de empresas privadas sendo alvo de tiros para não chegar nem sequer perto. Manipulam água, gás. Tudo isso passa a ser cobrado pela milícia, né? Só o serviço dela vira um monopólio naquela região. Então, eles vão dominando vários esquemas de ganhos, evidentemente, de dinheiro financeiro, não necessariamente ligados à droga. Você tem, às vezes, essa interseção, os traficantes, claro, contrabandeando drogas, trazendo drogas do exterior nessas fronteiras continentais brasileiras que ainda são muito porosas, em estradas pelas quais essas drogas são escoadas junto com armas e chegam na favela. Há toda uma discussão a respeito disso, mas você tem as milícias atuando principalmente na extorsão de moradores, essa extorsão direta, né? A cobrança de taxa, no início era para oferecer uma suposta segurança, isso já ficou para trás. É a taxa cobrada pela milícia para você viver naquela área e principalmente para você empreender naquela área. Então tem um problema para o próprio empreendedorismo de, muitas vezes, população de baixa renda, às vezes sim, classe média, gente que tem mais dinheiro, que tem um bar, que abre um restaurante e tem que ficar pagando aquela taxa e o poder público não consegue entrar naquele local. É um drama que eu também conheço muita gente
que sofre com isso diariamente no reduto onde trabalha, onde empreendeu, para o qual é preciso se chamar a atenção. Quem sabe esse episódio faz com que o poder público atue mais na Baixada Fluminense, que está faltando isso. Diga-se. Não, eu ia falar que o poder público é intimamente ligado às milícias, porque as milícias também são formadas por forças de segurança oficiais que participam disso. Então, acho que muitas vezes ex-policiais. Exatamente, ex-policiais ou até policiais. Policiais que muitas vezes recebem propina, que são subornados para deixar então, a milícia atuar ou eventualmente reforçam a milícia. Exatamente. Então, acho que esse é um grande desafio dessa questão das milícias. Exatamente.